Então, gente, vamos aqui a mais um capítulo do nosso curso, tá? Hoje a gente vai falar de cicatrização de feridas. É um tópico que talvez seja chato para alguns colegas, mas que é muito importante para você entender como se dá a cicatrização no seu pós-operatório, ok? Então, muitos colegas, eles acreditam que a partir do momento que a ferida está epitelizada, que a superfície está coberta de células epiteliais, a cicatrização terminou. Só que isso não é verdade, tá? Então, para a gente garantir que você não vai ter uma decência no pós-operatório, é necessário que você lance mão de outros métodos, além da sutura superficial, para garantir que essa ferida se mantenha fechada após a remoção dessa sutura, seja com 5, 7, 10 dias, tá? Por quê? Porque na verdade aquilo está epitelizado, mas a ferida não está cicatrizada. A cicatrização leva muito mais tempo, 6 meses, 1 ano, tá? Então, para impedir essa decência, a gente lança muitas vezes o quê? De sutura interna, tá? Então, além de fechar a superfície com seu nylon 5, nylon 6, você faz pontinhos internos, seja com monocril, com vicril, ou até mesmo com nylon, para quando você remover o ponto externo, a borda continuar coaptada. Você pode lançar a mão também de pontos falsos, ou seja, você prende o micropore de um lado para o outro da ferida, puxando a ferida. Um micropore puxando para cá e o outro puxando para cá, tá? Então, são vários os métodos, tá? E isso é um dos exemplos que justifica, por exemplo, na sutura de lobo de orelha. Você sutura o lobo da orelha do paciente, depois de 10 dias, 14 dias, a ferida está epitelizada. No entanto, se você for colocar um brinco, você vai ter decência. Por quê? Porque não está cicatrizado, só está epitelizado. A força têncil realmente leva mais de 6 meses para ser recuperada, tá? Então, existe também uma questão que é a espessura das feridas. As feridas podem ser de espessura parcial, espessura total. Então, por exemplo, vamos supor quando você faz um laser de CO2, tá? O laser de CO2 ele vai criar aquelas zonas de coagulação, fazendo vários furinhos, né, assim na pele, mas vai deixar tecido epitelial íntegro entre os pontos de coagulação. E a partir dali a ferida cicatriza. Isso é uma ferida de espessura parcial que cicatriza de forma extremamente acelerada e não deixa cicatriz, tá? Por quê? Porque a cicatrização vem dos pontos laterais, a partir dos folículos. Quando você tem, por exemplo, ferida de espessura total, quando você faz uma incisão, remove a epiderme, remove a derme e chega até o subcutâneo, aí você tem o quê? Você removeu os anexos, né? O folículo sebáceo, o folículo piloso, aquelas unidades ali, né? A estrutura epitelial, a partir de onde havia a cicatrização, foi removida junto com a derme profunda e com o subcutâneo superficial. Então você vai ter que ter uma cicatrização a partir da granulação do tecido e das bordas, né? Além da contração da borda da ferida em direção ao centro, tá? Isso é o que ocorre, por exemplo, numa ferida deixada para cicatrizar por segunda intenção, tá? Você vai ter granulação de baixo para cima e você vai ter granulação na lateral e contração das bordas pelos miofibroblastos em direção ao centro da ferida, tá? Existe ainda um terceiro tipo de ferida, que é, por exemplo, quando você lesa o subcutâneo, mas você não interfere com a epiderme e a derme. É, por exemplo, o que acontece na lipoaspiração. Você entra, remove através de um acesso, né, o subcutâneo, mas a epiderme e a derme ficou íntegra, ou seja, você vai ter todas as etapas da cicatrização, menos essa parte inicial que é a epitelização, quer dizer, a parte final, né, que é a epitelização, tá? Então nós temos 3 fases principais na cicatrização das feridas. A primeira fase é a fase inflamatória, que você vai reconhecer olhando para a ferida, que vai estar exudativa ou transsudativa, né, aquele líquido. A segunda fase é a fase de proliferação ou remodelação, que é quando você tem predominância do tecido de granulação na ferida. E uma terceira fase que seria a fase de maturação, na qual você tem a contração dos bordos da ferida. Tudo bem? Então vamos primeiro falar da fase 1, que é a fase inflamatória, que vai do momento da lesão, geralmente até por volta do 3º dia. Nessa fase a gente tem primeiro o início da hemostasia para conter o sangramento, tá? Num segundo momento, a gente tem um aumento da permeabilidade vascular. Para que permeabilidade vascular? Para que as células consigam chegar no sítio, né? Você vai ter a passagem das células através da parede dos vasos, chegando no sítio do tecido lesado. O neutrófilo é a primeira célula a chegar. E ele vai fazer o quê? Ele vai combater as bactérias, e células, estruturas que não deveriam estar ali. Depois vem o macrófago, que é a grande célula, o grande maestro que vai reger esse processo de cicatrização. E por último, por quimiotaxia, né, recrutado por esses macrófagos, você vai ter a chegada dos linfócitos T. A fase 2 é a fase proliferativa, que já vai geralmente aí do 4º ao 12º dia. O que nós vamos ter nessa fase proliferativa? Nós vamos ter fibroplasia, tá, celular,
Angiogênese, por que angiogênese? Porque além da fibroplasia, além da proliferação dos fibroblastos para encher a lesão, encher a ferida, você precisa também de vasos sanguíneos, né, de angiogênese, para nutrir aquele crescimento e aquela regeneração. E você precisa, por fim, da epitelização para cobrir a ferida. Tá? A principal célula dessa fase, obviamente, é o fibroblasto, que é a célula que vai se multiplicar e preencher aquela lesão. E essa fase tem um segundo nome, que além de chamar de proliferativa, ela também vai ser chamada de fase de regeneração. A fase 3, que seria a fase de maturação, também é conhecida como remodelação, porque ela vai remodelar a ferida. O que significa isso? A cicatriz vai começar a ficar menos aparente e vai desaparecer o eritema, ou seja, você remodela aquilo ali. Geralmente a maturação acontece no 12º dia em direção a 1 ano. Tá? A principal célula é o miofibroblasto, ou seja, o fibroblasto que tem capacidade de contração para contrair as bordas em direção ao centro. Na verdade, essas 3 fases ocorrem meio que de forma uma entrando na outra, tá? Isso não é uma coisa assim tão particionada e fácil de definir assim, não. Aqui tem um videozinho que ilustra um pouquinho da chegada das células, como é que funciona a cicatrização. Assistam aí para entender, tá? In every wound type, the healing process runs through a cascade of phases, which partly overlap in time. The immediate reaction to injury is a contraction of the capillaries to reduce bleeding. Red blood cells and platelets released from damaged blood vessels flow into the wound, aggregate, and produce a plug or clot in the wound. The first step in the inflammatory process is dilatation of the capillaries. Increased permeability of the capillary allows serum and white blood cells to migrate into the wound area. Here, the white blood cells differentiate into different cells, including neutrophils and macrophages. Neutrophils and macrophages are attracted to the damaged cells and bacteria by chemical substances. They become phagocytic and engulf dead tissue and bacteria. Once all the dead tissue is eliminated, the inflammation gradually subsides. During the proliferation phase, the wound is filled with granulation tissue. Granulation tissue consists of newly formed capillaries and connective tissue. The formation of new capillaries, angiogenesis, ensures that nutrients are supplied for granulation tissue formation and is essential for wound healing. Fibroblasts are the predominant cells in the proliferations phase. They migrate into the wound site from the surrounding tissue and start to multiply. In the last part of the proliferations phase, the wound is made smaller by wound contraction. Wound contraction is brought about by specialized fibroblasts with contractile properties called myofibroblasts. When the granulation tissue filling the wound is almost at level with the surrounding skin, re-epithelialization starts. The epithelial cells change shape to facilitate locomotion and crawl across the wound bed to cover it. Migration stops as soon as cells regain contact. The cells change back to their normal appearance and reattach themselves to the basement membrane. The wound is closed. The transition from granulation tissue to scar tissue involves reorganization and maturation of collagen fibers to maximize tensile strength. During remodeling, the fibers are orientated along the lines of tension and cross-linked to form a strong wound. Remodeling can take up to 2 years after wounding. Sobre a contração da borda da ferida. Tá? O que é a contração? É o movimento das bordas da ferida em direção ao centro da lesão. Tá? Ou seja, além da gente ter a proliferação, a granulação de baixo para cima, a gente tem a contração das bordas para o centro. Tá? Isso geralmente é típico das feridas de espessura total e
tem uma ação máxima aí por volta do 5º ao 15º dia de lesão, tá? Então, por que muitas vezes a gente faz enxerto? Vamos supor, você tem uma lesão sobre a região do dorso nasal. Você faz um enxerto sobre a lesão. O que você está fazendo? A partir do momento que você enxertou naquele leito ali, você não vai ter tanta contração da periferia em direção ao centro, tá? Agora, vamos supor, você fez uma cirurgia na pálpebra inferior do paciente e deixou cicatrizar por segunda intenção. O que vai acontecer? A borda vai contrair, tá? A contração da borda ela pode ser responsável pela cicatrização de até 50% da área exposta. Então, a borda vai contrair para fechar a ferida. O que vai acontecer? O paciente vai ter um ectrópio, um scleroshow. Se você fizer isso na asa do nariz, deixar por segunda intenção, o que pode acontecer se você deixar perto da borda livre? A contração da ferida vai tentar fechar até 50% dessa ferida, a contração dos miofibroblastos, e você vai ter o quê? Retração, a asa nasal do paciente vai ficar erguida, elevada. Então é muito importante, às vezes, você lançar a mão, por exemplo, de um enxerto, porque às vezes a contração é benéfica, mas às vezes ela pode ser maléfica a partir de certo ponto. Mesmo no paciente que você faz um enxerto, você ainda pode ter uma contração até 20% dessa ferida. Mas enxertos muito bem feitos, geralmente a contração das bordas é mínima em direção ao centro. Um outro conceito importante que eu quero deixar é o seguinte: uma ferida de 2 centímetros e uma ferida de 20 centímetros. Apesar de uma ferida ser 10 vezes maior que a outra, não significa que ela vai levar 10 vezes mais tempo a cicatrizar, tá? A gente tem que lembrar que, vamos supor, se numa você precisa multiplicar 1000 células para fechar a ferida e na outra 10.000 células, acontece que não funciona dessa forma, tá? A contração, como ela fecha até 50% da ferida, uma ferida 10 vezes maior que a outra só vai levar, ela não vai levar 10 vezes mais, ela só vai levar 2 vezes mais para cicatrizar. Por quê? Por causa dessa contração